Em dezembro, celebramos o Dia Mundial do Solo e o Dia Internacional da Montanha. Datas que servem para alertar sobre a importância para a vida na Terra e as ameaças provindas das mudanças climáticas, visando promover ações que protejam ecossistemas frágeis e seus povos. Para conhecermos, analisarmos e refletirmos melhor sobre os temas, conversamos com Carla Campos, professora e coordenadora de Gestão Hospitalar e Ciências Biológicas do Centro Universitário Unidrumon. Muitas vezes, vemos o solo apenas como terra e as montanhas como paisagem. Qual é a relação direta entre a saúde das montanhas e a qualidade do solo fértil que garante a nossa alimentação nas partes mais baixas? O solo ele é formado por duas partes. A parte biológica, que é a decomposição de plantas e animais que acabam morrendo, insetos, e a raiz, a estrutura básica dele, é a erosão e a decomposição das rochas que estão nas montanhas e por lixiviação, que é a lavagem de chuva, vai para o solo e aí acaba formando os grãos da terra e do solo. Então, hoje, elas estão... É uma coisa única, praticamente. O solo ele precisa da montanha, da base da montanha, da rocha da montanha, e ele precisa da matéria orgânica em decomposição. Se eu não tenho esse substrato, eu não tenho como plantar. Se eu não tenho como plantar, eu não tenho como gerar alimento. Eu não tenho como fornecer alimento, né? Então, na verdade, as três coisas elas estão intimamente ligadas. Quem vive na cidade tende a impermeabilizar tudo com cimento e asfalto. Como essa falta de cuidado com o solo urbano contribui para problemas como enchentes e o aumento da temperatura nas cidades? Bom, esse é uma das maiores causas, principalmente em algumas regiões de São Paulo, onde nós estamos vendo o crescimento de prédios, né? Poucas áreas verdes, por exemplo, a Zona Leste é uma delas. Você tem um mínimo de área verde, área de árvores ou parques ou praças, e está tudo sendo urbanizado. Com isso, você vai perdendo a impermeabilidade. Chove, não tem para onde escorrer a água, né? O máximo que você tem o bueiro. O bueiro vem com lixo, que é a parte também da população que joga o lixo, descarte indevido, acumula ali, bloqueia a entrada para escoar água do bueiro e não tem para onde escorrer água. Então vem o quê? A subida de água e as enchentes em ruas, em bairros próximos do Rio da Marginal, que também foi impermeabilizado a parte do canal dele para acertar o canal para construir a Marginal. E aí é onde a gente sofre o reflexo com isso, né? É onde vem as enchentes. Para o produtor rural, o solo é o seu maior patrimônio. Além da rotação de culturas, quais são hoje as práticas de manutenção mais essenciais para evitar o esgotamento da terra e garantir que ela continue produtiva por gerações? Primeiro eu tenho que manter os nutrientes. Hoje nós temos o nosso solo predominante, se eu não tenho matéria orgânica, eu perco o solo. Então eu tenho que manter o nutriente dele. Então, além de ter uma área de descanso, ou então plantar algo que dê uma reposição de nutriente para ele, eu não vou ter um solo bom para uma futura plantação, para um futuro plantio ou para uma outra safra. Então as pessoas têm que entender que elas têm que fazer ou a rotatividade, ou o descanso, ou então plantar com um outro tipo de muda que dê o nutriente que o solo perdeu com o anterior, né, para manter e garantir a produção, que é o que todos nós temos hoje em dia, é dependência disso. As montanhas são conhecidas mundialmente como as caixas d'água do planeta. De que maneira a degradação ou desmatamento nas áreas de serra e montanha afetam a torneira de quem vive nos grandes centros urbanos? De duas formas. Primeiro, se eu mantenho a vegetação, eu estou mantendo um certo grau de umidade e eu estou garantindo que tenha uma precipitação. Segunda coisa, a vegetação ela vai manter, como eu falei na primeira pergunta, uma camada de solo. Se eu não tenho essa camada de solo, eu não tenho como filtrar essa água naturalmente, que é a primeira filtragem que eu tenho, é filtrar essa água naturalmente por raiz, pela própria folha do vegetal, que vai passar por toda a estrutura e toda a parte do solo e que vai chegar no lençol freático já de uma forma mais limpa. Então, se eu não tenho isso, eu tenho
hoje nós temos um problema seríssimo com a chuva ácida, que nós já temos que estar tendo uma adaptação na indústria automobilística para tinta, uma adaptação na indústria da construção civil com um tipo de cimento, porque ele está sendo todinho desgastado. Nós temos um problema com as esculturas, que também estão todas sendo corroídas. Então, se eu não tenho esse processo de uma pré-limpeza para garantir uma água literalmente potável, hoje o Brasil ainda é um dos países que mais tem água potável e de melhor qualidade do mundo, nós vamos perder isso. Porque eu estou perdendo o primeiro filtro, a primeira purificação da água que eu tenho. Né? Tanto em encostas de morros nas cidades, quanto em áreas agrícolas, o solo dá sinais antes de colapsar. Quais são os principais indícios de que um solo ou uma encosta de montanha está doente e corre risco de erosão ou deslizamento? Primeiro, quando você começa a ver, se não for uma área de total degradação, você começa a ver que a vegetação começa já a sumir. E aí o que seguraria o solo já não tem mais. Então os grãos começam a ficar soltos. Começam a formar algumas gretas, que são rachaduras no solo. E aí são blocos que vão cair. Então você começa a perceber que vai ter um risco. A rocha exposta, que era o que estava protegida principalmente e previamente pela vegetação, ela está exposta agora a qualquer ação. De chuva, com a chuva ácida, que vai corroer o tipo de rocha que eu tenho na minha encosta. E aí vem o quê? Vem o aporte de água com aporte terrígeno, vem a queda completa daquilo, né? Sem contar que todos nós temos que entender que não importa o solo, seja a terra ou seja uma rocha, ela tem uma estrutura que nós chamamos de peso de carga. Por exemplo, um parque estadual. Antes de abrir, eu tenho que ver quanto de população vai entrar ali para ver o meu peso de carga que eu tenho no solo, para não afetar. Porque eu vou estar compactando, ou eu vou estar tirando oxigênio, eu vou estar tirando nutrientes, eu posso estar matando alguns animais que vão repor aquele solo. Então eu tenho que ver isso. A mesma coisa acontece com o solo. Se eu tenho um declive, é muito mais fácil, e eu não tenho raiz aqui para segurar, é muito mais fácil aquele solo ir embora, tornar aquela parte exposta, que é o que aconteceu na Serra do Mar, principalmente na região de Cubatão, há muitos anos, na década de 80, quando nós tivemos aquela poluição que matou muita gente, e depois veio o replantio, usando técnicas da Holanda, ou áreas de mineração, onde você vê que aquilo lá fica exposto, como a pedreira da Dibe, que nós temos aqui em Mariporã. Então, se você não tem uma área que você depois tem uma manutenção, ou antes de que aconteça isso, você tem os deslizamentos. Nós estamos entrando agora em época de chuva e é de praxe. Todo mês de janeiro, algum deslizamento em grande porte acontece no Brasil. Né? Então, as pessoas não tomam cuidado. Quando se vê moradia fora na área urbana, que é o que mais acontece, o que acontece? As pessoas vão construindo, sem saber ou ter noção daquela noção do quanto comporta. Se eu estou pondo carga ali em cima de uma estrutura que não comporta, com acúmulo de chuva, com essa parte das outras perguntas que você me fez da degradação, eu estou tendo veios de água que vão erodindo, o terreno não suporta e eu tenho deslizamento com casas, com famílias e tem essas catástrofes que acontecem no começo do ano. Então é uma questão seria a falta de conhecimento humano, mas também a falta de condição para determinadas pessoas morarem. Então, são duas coisas que a gente teria que ver dentro das políticas públicas, sei lá do que, mas teria que dar um jeito para que isso não acontecesse. Mas o indício é nítido. Você vai andando, assim, quem tem o olho clínico sabe que uma hora aquilo ali vai cair. Cubatão, um exemplo a ser seguido. Nós tínhamos a parte dos gasodutos e das petroquímicas lá, e a poluição contaminou água, contaminou o solo, contaminou o ar, e nós tivemos casos de até mutações em pessoas. Tanto que tinha um museu de anatomia, uma parte do museu de anatomia com questões de crianças que nasceram devido a essa poluição. Até que, se eu não me engano, posso estar falando alguma data errada, mas foi ainda dentro da década de 80, quando começou já as preocupações com as questões ambientais e principalmente poluição de água e ar
daqui do Brasil, um pouquinho antes da Eco 92, o governo começou um processo de reflorestamento. E aí eles começaram várias tentativas de jogar semente de helicóptero, só que a semente ela vai pelo ar e não fixa numa rocha que já foi exposta. E aí o que fizeram? Usaram uma técnica da Holanda que são os pellets, que é embalar sementes em algo pesado e que vá umedecer e nutrir essa semente. Então é tipo uma gelatina, uma cápsula de gelatina. E jogarem, que foi uma parte de tentativa e sucesso de recomeçar a reflorestar a Serra do Mar. E a partir daí se continuam as técnicas. Hoje nós já temos áreas que já estão reflorestadas com uma vegetação secundária ou terciária, mas já não é mais a mata nativa, mas já retornamos ao que é mais ou menos o normal. E Cubatão já está livre disso. Pensando no cidadão comum, seja ele morador de um apartamento ou de um sítio, qual é a atitude mais simples e imediata que cada um pode tomar hoje para ajudar, direto ou indiretamente, na preservação destes ecossistemas? Eu vou te falar uma coisa que eu falo em aula. Nem só para isso, mas eu digo que é uma das coisas que se conversam e se discutem em todas as COPs e todas as questões de reuniões ambientais. Vamos reduzir a emissão de carbono. A coisa mais simples e mais barata, plantar árvore. Não tem o quê? Ela vai capturar o seu carbono, ela vai aumentar a umidade, ela vai diminuir essa temperatura que está uma coisa extrema. Mas, para isso, eu teria que diminuir também a parte da questão de impermeabilização do solo nas áreas urbanas. Mas é a coisa mais simples e que todo mundo pode fazer. Assim, eu digo isso para todo mundo. Porque, eu vou emitir menos. Mas, por mais que você faça, eu vou desmatar aqui, mas eu vou ter a compensação, ou então eu compro créditos de carbono. Gente, não precisa de tanta coisa. Faz o plantio, eu vou ter filtragem de ar, eu vou ter filtragem de água, eu vou ter diminuição de temperatura, eu vou ter copa de vegetação com árvores, com sombras, eu vou ter tudo isso com árvores, com planta, vegetação. Simples.